Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP, Inglês Criativo. Vou falar aqui para vocês fazer uma comparação bem interessante. YouTuber versus professor, ou professor. É o seguinte, isso aqui eu estou querendo comparar no ensino da língua inglesa. Hoje em dia, criou-se uma profissão nova chamada YouTuber. Coisa maravilhosa, muita gente consegue fazer isso com muito sucesso, ganhar muito dinheiro, fazer muita coisa e tal. E praticamente o pessoal está eliminando o professor do dia a dia, né? Infelizmente, o YouTuber está tomando um pouco do lugar do professor onde não devia. No ensino é totalmente diferente. Como assim? Um YouTuber, ele não vai te ensinar inglês, ele vai ler alguma coisa. E muitas vezes é um cara ou engraçado, ou bonitão, ou uma mulher linda, né, e tal, aquela coisa, com toda uma produção por cima e tal, todo um processo para poder fazer você ficar focado naquele vídeo. E é uma coisa maravilhosa na teoria, tal. Só que tem um detalhe, falta o principal, que é te ensinar inglês, a metodologia. Isso aí, só o professor pode fazer a diferença. Então você vai assistir a primeira aula do YouTuber, às vezes, aquela coisa com toda a produção, pode ficar impressionado, uma coisa maravilhosa, linda e tal. O cara fala desembaraçado, com uma edição maravilhosa e tal. Só que eu sinto muito, mas você não vai conseguir aprender inglês com isso. Porque falta o principal, que é metodologia, a sequência correta, e só a sala de aula pode dar isso para quem sabe ensinar inglês. Então, um professor é muito superior ao YouTuber no ensino da língua inglesa, não tenha dúvida nenhuma disso. Eu sou um professor de verdade e muita gente me considera um YouTuber, porque eu já tenho bastante visualização e tal. Mas se for olhar por isso aí, se for analisar, o professor é muito superior. Eu falo isso porque na prática, na vida real, no resultado do método. O YouTuber vai ter mais visualização, vai vender mais, vai ser todo um processo, mas você não vai aprender inglês. Eu sinto muito para você. Então, se você quiser aprender inglês, aprenda com um professor de verdade. O professor vai te dar a ligação entre o que você precisa entender para você fazer sozinho e chegar ao sucesso. O YouTuber nunca vai te dar isso. Ele vai ler um teleprompter, fazer todo um processo lá, e bonitão, cheio de coisa. Mas o principal, que é o inglês, te ensinar inglês, ele não vai ter. E outra coisa também, que a maioria dos YouTubers, e até mesmo de alguns professores, não tem metodologia. A maioria utiliza um formato que é de pegar os livros que são cópias dos escolares ou de alguma franquia, que realmente não tem um funcionamento tão bom assim, e vão te dar uma aula sobre aquilo. Sempre a mesma coisa, o mesmo erro, começa com o verbo to be e etc. Então não é por aí. Outra coisa que eu coloquei aqui, né, para mim falar nessa aula, esclarecer ou confundir. Então, a função do YouTuber é mais ou menos isso, é te confundir um pouquinho, ele te faz uma pergunta duvidosa, vai te falar formas de você aprender inglês rápido, tantos modos disso e tal, como que você faz, mas você nunca vê como que faz na prática. No final ele vai te vender um livro para você vender outro livro depois, alguma coisa assim, e você vai continuar sem aprender inglês. Já o professor é o contrário, ele vai te esclarecer o que você precisa saber para você fazer sozinho e continuar na sequência da língua inglesa. Aprender inglês é um conjunto de fatores, não é apenas você ver um vídeo bonito. Na verdade, o vídeo, eu costumo comparar, é a cereja do bolo. O vídeo não é o bolo é o método, é o livro, a coisa do livro físico. Então, para isso eu coloquei aqui mais uma coisa, ó, material impresso ou virtual. Hoje, temos que aproveitar os recursos visuais, audiovisuais, da coisa virtual, maravilhoso e tal. Mas é como eu acabei de falar, é a cereja do bolo. Se você não tiver um material impresso bom, um bom e velho livro, o livro é que vai fazer você aprender. É ele que faz você ter o esforço necessário para aprender. Se você simplesmente assistir um vídeo, o primeiro vídeo é bom, o segundo é mais ou menos, o terceiro você já vai dormir. Então, somente o livro, a pessoa que quer aprender vai se dedicar o suficiente, vai aprender através do livro, praticar, fazer exercícios e tal. Aí o cara fala, mas o virtual você pode imprimir o PDF e tal. Não é a mesma coisa. Um livro de verdade faz toda a diferença. Observe, por exemplo, as gerações, né? Quando que era antes e quando que... É só observar hoje a escola. Todo mundo hoje se forma facilmente, banalizou o estudo, justamente por causa de um pouco disso aí virtual.
Ninguém faz mais nada que devia fazer. Então, eu luto exatamente pelo contrário. Não é para resgatar as coisas antigas, arcaicas, nada disso. Mas tem umas coisas que são insubstituíveis. O bom e velho livro é uma delas. O bom e velho professor é outra delas. E o esclarecimento é essencial. Então, se você quiser aprender inglês, você precisa de um bom professor e de um bom livro também. É isso aí que eu ofereço para o aluno no método IUP. Você tem um kit completo. Tem toda essa baboseira virtual e tal, vídeo, aulas e sons que você pode passar para os seus dispositivos, mas eu não tiro o foco de você aprender inglês de verdade. Só através de um bom livro que você consegue fazer isso. É isso aí. Eu sou o professor Fernando Siqueira, do IUP Inglês Criativo. Acesse aí nosso site para conhecer os materiais para você aprender inglês sozinho. E também dê um like aí no vídeo e inscreva-se no nosso canal. E conheça também as nossas redes sociais. Grande abraço aí. Valeu!